campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje vamos reflexionar juntos sobre um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver, então, o que nos cai. Capítulo 24, item 11, que tem como título Os sãos não têm necessidade de médico. E o nosso capítulo 24 é Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Vamos ler o item 11 e o item 12. Item 11. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. E o item 12 segue. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos humildes e de boa fé que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não aos orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento e por isso julgam não precisar de nada. Essa prática de Jesus, de se dirigir preferencialmente aos pobres e aos deserdados, aplica-se também ao Espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente faria bom uso. A mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em sua função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas, na terra haveria mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens as faculdades e os deixa livres para usá-las, como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada a todos a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Por acaso não são os viciosos os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Se Deus não quer a morte do pecador, por que o privaria de ajuda que pode tirá-lo do lugar ruim onde se encontra? Os bons espíritos utilizam a própria mediunidade do homem para transmitir-lhe os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebesse esses mesmos conselhos por outros meios. Deus, em sua bondade, para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca a mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, escutou com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da sua faculdade. Assim ficará exposto aos maus espíritos,
que se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores indignos e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Que capítulo maravilhoso, né, meus irmãos? Inicia com Jesus, né, comendo à mesa com os publicanos, sendo criticado pelos fariseus, onde o mestre diz a todos que não veio para os sãos e sim para os doentes, para os enfermos, e segue com essa riqueza de instrução a todos nós, médiuns, espíritas, que queremos modificar a nossa intimidade, o nosso mundo interior, através desse instrumento que o Pai nos deu nessa reencarnação, dessa oportunidade, desse presente. A nossa mediunidade é motivo de gratidão ao nosso Pai. A nossa mediunidade é também um farol que nos traz aos nossos pensamentos, que traz aos nossos sentimentos a claridade necessária para que a gente possa, através dos nossos esforços, através dos nossos trabalhos, através do nosso aprendizado, conhecendo cada vez mais a doutrina espírita, cada vez mais estudando as obras de Kardec, as obras fundamentais da doutrina espírita, as obras básicas da nossa doutrina, buscando incessantemente conhecer a nossa história espiritual, para que a gente possa compreender e entender a responsabilidade que está diante de nós, meus amados. Esse presente divino, que todos nós temos acesso, que funciona através do nosso livre-arbítrio, de escolher, através dos nossos pensamentos, com que companhias nós vamos andar nos nossos dias aqui reencarnados. Porque se edificarmos os nossos pensamentos, se trabalharmos os nossos sentimentos, se modificarmos a nossa intimidade com o amor do Cristo, com a boa nova, com os ensinamentos da doutrina espírita, certamente as nossas companhias serão bem melhores do que foram no passado, através das nossas escolhas equivocadas, das nossas dificuldades. E mesmo assim, o Pai, através do seu amor infinito, através da sua bondade misericordiosa, nos dá aqui uma excelente oportunidade de nós seguirmos adiante e reescrevermos o nosso futuro, a nossa caminhada espiritual. Mas como nós dissemos antes, tudo isso depende de cada um de nós. Depende do nosso livre-arbítrio, das escolhas que nós estamos fazendo e que faremos durante a nossa estrada aqui. Jesus está conosco, governando o nosso planeta. Os bons espíritos são-nos acessíveis, se nós assim o quisermos. Tudo depende da nossa sintonia vibratória. Tudo depende do nosso entendimento de qual a posição nós queremos tomar na nossa caminhada, do que a doutrina espírita representa para todos nós, médiuns, do quanto é importante nós estarmos equilibrados com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Mas tudo isso depende do nosso trabalho diário, né? Fazendo bem a nossa tarefa diária, respeitando a nós, respeitando aos irmãos que convivem conosco, entendendo e compreendendo o momento espiritual de cada um, a sua caminhada evolutiva, não nos perdendo nas queixas, nos julgamentos ao nosso próximo, nos julgamentos e exigências grandiosas a nós mesmos, lembrando que nós somos espíritos milenares, que trazemos uma história milenar, que já nos equivocamos tantas vezes, já escolhemos caminhos tortuosos, provavelmente ainda escolheremos,
Mas claro que vamos abreviando essas nossas dificuldades, vamos compreendendo as nossas limitações, vamos compreendendo a nossa jornada através de tantos desafios que nós temos nessas encarnações e nas próximas reencarnações. Estamos aprendendo uns com os outros. E nada melhor que esse farol, o nosso consolador, a doutrina espírita, para dar um rumo na nossa direção, dar um rumo na nossa existência. Então a nossa mediunidade tem que ser uma alavanca, meus irmãos, para que a gente possa nos auxiliar e tentar auxiliar, mesmo com imensas dificuldades, aqueles que convivem conosco. Nós nunca podemos esquecer, que ao momento, quando escolhemos essa doutrina, quando escolhemos a doutrina espírita, a nossa disciplina mental, a nossa disciplina diária, deve ser para nós também motivos de alegria e de felicidade. Se nós lembrarmos, quando chegamos a ingressarmos numa casa espírita, as imensas dificuldades que nós tínhamos, dificuldades em compreender quem nós éramos, quem nós somos, por que estávamos passando por tantas limitações, por tantas dificuldades, por que passamos por tantos desafios aqui nessa reencarnação. Não entendíamos e não compreendíamos a nossa identidade espiritual. E aí nos chega a doutrina espírita, limpando o nosso íntimo, nos trazendo o entendimento de tantos equívocos, mas nos trazendo a esperança de dias muito melhores do que aqueles que estavam no nosso passado. E aí nós vamos nos sentindo mais firmes, já vamos olhando a nossa existência com uma prosperidade, vamos olhando a nossa existência com uma alegria, com uma felicidade que parecia para nós muito distantes. E nós, meus irmãos, quando passamos por imensas dores, depressões, angústias, perdas de entes queridos, dores da alma, dores profundas no nosso espírito, meus irmãos, a doutrina espírita funciona como o consolador da nossa esperança, o consolador da nossa existência, nos trazendo a verdade que estava escondida dos nossos olhos, não porque ela não existia, é porque nós víamos, mas não enxergávamos. Nós ouvíamos, mas não escutávamos o chamado do Cristo. Tantas oportunidades nós já deixamos passar, com certeza. Histórias milenares, passado milenar, equívocos milenares. Muitas desculpas nós já demos em todos os nossos caminhos. Como nos diz aqui o nosso Evangelho, a responsabilidade que é escolher a doutrina espírita, essa doutrina de amor. Esse trabalho gigantesco que teve o nosso irmão Allan Kardec em nos trazer com tanta dedicação, com tanto trabalho, com tanto esforço, as respostas para os nossos dias. Não são respostas para os nossos milênios, são para os nossos dias, porque todos os dias nós precisamos dessa doutrina. Todos os dias nós buscamos através das nossas obras, através das obras codificadas, forças e coragem para seguirmos na caminhada. Quantas vezes, meus irmãos, nós já pensamos em desistir nessa ou outras encarnações? Mas agora a vida se parece mais clara, mais límpida. A vida soa para nós como um presente de gratidão pela oportunidade grandiosa de nós termos um espírito, de nós termos aqui um corpo emprestado pelo Pai, para transitarmos aqui e aprendermos nessa reencarnação, nessa escola da vida. Aprendermos aqui conosco e com esses irmãos que nos ensinam tanto, mesmo muitas vezes não compreendendo a sua própria mediunidade, mesmo não sendo companheiros de jornada da doutrina espírita. Nos ensinam no olhar, na paciência, no perdão, mesmo não tendo ainda a escolha de seguir através de uma ou outra religião o caminho que nos leva ao Pai. Nós escolhemos. Nós escolhemos também pelas nossas limitações, pelas nossas fragilidades. Não somos diferentes ou melhores do que esses irmãos.
chegaríamos juntos lá na frente. Todos nós sabemos disso, nós espíritas reconhecemos isso. Mas deve ser para nós motivos de grandes alegrias e contentamentos por estarmos nessa estrada, meus irmãos. Estrada que nos traz confiança íntima, que renova as nossas emoções todos os dias, que impulsiona a nossa vontade de viver cada vez mais, de nos juntarmos e irmanarmos uns com os outros nessa estrada. Nós sabemos, né, que todas essas dificuldades, limitações, todos esses desafios que se apresentam nos nossos dias são para superarmos a nós mesmos. E essa mediunidade deve ser trabalhada, deve ser respeitada e deve ser vigiada por todos nós. Porque senão nós seremos instrumentos não dos bons espíritos, mas de irmãozinhos que nos conhecem, que vibram em faixas inferiores e que sabem como nos tirar do caminho, como nos tirar da jornada do equilíbrio. Por isso a nossa atenção é fundamental, a nossa disciplina, a nossa educação mediúnica, a nossa responsabilidade de seguirmos a doutrina espírita, a nossa responsabilidade de limpar a nossa alma com esse evangelho, com esses ensinamentos de tantos espíritos abnegados e dedicados à causa da renovação íntima dos espíritos que estão aqui reencarnados nesse plano terreno. A vida soa para nós, meus amados, como um presente divino. Nada. Quando Jesus reuniu os apóstolos, quando Jesus explica a eles que veio aqui para os doentes, ele fala isso para todos nós. Jesus veio por nós. Jesus veio pelas nossas dificuldades. Quando se fez aqui encarnado, via no olhar de cada um daqueles irmãos do povo que o julgavam, que o condenaram, que o debocharam. Ele sabia que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. O quanto éramos ali ainda irmãos espiritualmente numa condição muito inferior, numa condição de misericórdia. Reconhecia em nós seus irmãos, mas sabia que nós teríamos na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, imensas dificuldades. Nos olhava, não nos julgava, mas reconhecia o quanto nós precisávamos ainda aprender com os desafios que iriam se apresentar em tantas reencarnações. Disse isso a todos que estavam naquela noite, aos fariseus e aos próprios publicanos e aos discípulos. Porque todos nós, entendendo e compreendendo a jornada religiosa, a jornada que nos leva ao nosso Pai, todos nós compreendendo a doutrina espírita, não nos faz melhores do que nenhum desses irmãos. A nossa mediunidade é um instrumento que vai alavancar e impulsionar essa nossa vontade de nos melhorarmos. Mas o nosso trabalho é incessante. Nós temos muitas tarefas pela frente, meus irmãos. Nós temos ainda muito trabalho. Nós temos ainda imensas jornadas pela frente, até nos tornarmos espíritos puros, livres do nosso egoísmo, do nosso orgulho, livre ainda desses sentimentos inferiores que nos distanciam ainda do amor do Cristo. Porque nós compreendemos o Cristo, mas não conseguimos senti-lo ainda, no seu verdadeiro amor, o amor mais puro. Porque a nossa condição ainda espiritual obscurece os nossos olhos, obscurece ainda as nossas sensações desse amor límpido. Mas o trabalho está diante de nós, as oportunidades estão diante de nós. E nós temos esse farol, que é a doutrina espírita, temos essa mediunidade que vai certamente nos trazer grandes benefícios futuros, se assim nós decidirmos. Muito obrigado, meus irmãos, por essas reflexões de hoje.
Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site